Olá pessoal, Igor aqui mais uma vez. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto que interessa muito de vocês, que é o rastreamento de encomendas e estatísticas de importação. E para isso eu vou apresentar uma iniciativa muito legal que eu criei no Telegram. Mas antes de mergulharmos nos detalhes, vou pedir para vocês não deixarem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, buscar aí as redes sociais que a gente tem aí, o site, Telegram, Facebook, que é muito importante para não perder nada do que a gente posta, das nossas iniciativas, ok? Então sigam lá e vamos ao vídeo. Nos últimos meses, um grande movimento tomou conta das redes sociais, a preocupação com o futuro das importações. Eu não vou entrar em detalhes sobre as polêmicas, sobre o disse-me-disse que ocorreu, mas a impressão que a gente tinha é que tudo que comprava-se na China era taxado, ou era multado, ou era devolvido por algum motivo que a gente não sabe qual. Não sei se isso parece familiar a muita gente, acredito que sim, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque já tem uma série de vídeos, uma série de discussões no YouTube sobre o assunto, e vamos combinar que ele se tornou um pouco cansativo. Tinha muita gente que não queria nem entrar nas redes sociais para ler sobre esse tema. Para quem não conhece, ou que não ouviu falar ainda no pacote StatBots, ele é um robô estatístico e rastreador de encomendas. Ele começou basicamente com essa ideia de coletar dados das pessoas que estavam lá frequentando essas redes, tanto o Telegram, que eu tenho alguns grupos, como lá no Facebook, Xiaomi Brasil 2.0, Ofertas da China 2.0, enfim, frequentando essas redes para a gente reunir a maior quantidade de informação possível para chegar a alguma conclusão, ou tentar chegar a alguma conclusão do que estava acontecendo. Como eu falei para vocês, eu pedi ajuda na galera do Facebook e do Telegram para me enviar os dados sobre as encomendas, e a partir desses dados a gente conseguir gerar umas estatísticas, levantar umas estatísticas simples. Sei lá, tantos foram taxados, tantos não foram taxados, tantos foram devolvidos, enfim, para tentar gerar essas estatísticas. Mas com todo apelo, mesmo com todas as diversas comunidades que eu tenho, eu não consegui chegar num banco de dados que eu achava, naquele momento, suficiente. Aí eu falei, putz, eu vou buscar uma alternativa para conseguir encontrar esses códigos. Fui até outros grupos, procurava pessoas que estavam lá postando código no grupo, cadastrava manualmente no bot. Mesmo assim, o volume de informação que eu conseguia obter era muito pequeno, muito limitado, por assim dizer. Então, qual foi a minha ideia? Vou utilizar técnicas de aprendizado de máquina para encorpar esse banco de dados. E comecei a testar isso, Então, basicamente, eu tinha um conjunto de códigos e eu falei, eu acho que eu consigo predizer novos códigos a partir desse banco de dados. Porque se vocês observarem, todos os códigos oriundos do correio, são compostos de 13, uma combinação de 13 caracteres, sendo 2 letras, 9 números e 2 letras. Geralmente, os 2 caracteres iniciais indicam o tipo da encomenda e os 2 caracteres finais indicam a origem do pacote. Então, existe um padrão aí que eu comecei a observar e falei, eu acho que dá para utilizar aprendizado de máquina, treinar um modelo e a partir desse treinamento obter novos códigos. E deu super certo, tá? Para quem não sabe, eu vou tentar explicar um pouquinho o que é Machine Learning para vocês, tá? Tentar ser bem didático. Imagine o seguinte, que você está tentando ensinar seu cachorro a buscar uma bola, No começo você joga a bola e espera que ele entenda que é para ele pegar essa bola e devolver a você. Ele não vai fazer isso. Então você joga de novo, de novo, de novo, até um momento que ele percebe que é para pegar aquela bola e você começa a treinar ele a devolver essa bola para você. Quando ele devolve, você vai lá, recompensa ele com carinho, um petisco, etc e tal, e ele vai se tornando prático, e acaba aprendendo a fazer isso. O Machine Learning funciona basicamente da mesma forma, tá? Na verdade, eu estou ensinando o computador a entender como pegar a bola, mas no caso, como rastrear ou como encontrar código de rastreios aí, que são válidos no site dos Correios, enfim, que eu consiga ter dados estatísticos e ter dados desses códigos. Então, assim como o cachorro, o computador ele pode
e titubeia, né? Então tu começa com uma quantidade muito limitada de dados e ele olha assim e fala, tá, para que servem esses dados? O que você quer que eu faça com esse monte de número? Ele não sabe o que fazer. E a partir do momento que eu vou inserindo novos dados, ele começa a reconhecer padrões e fala, ah, eu acho que ele quer que eu reconheça esses padrões e insira para eles e mande para ele novas informações baseadas nesse padrão, né, que é esse código de rastreio que eu estou enviando para ele. E a partir disso ele vai se tornando cada vez melhor, né? E isso funcionou bem, né? A gente vai ver mais à frente o que aconteceu aí. Então, em resumo, o Machine Learning é um jeito dos computadores aprenderem a fazer coisas sem que alguém precise programar. Então eu não preciso ficar falando para o computador toda hora o que ele precisa fazer. Eu já basicamente dou um dado de entrada, ou seja, jogo a bola, ou seja, jogo o código de rastreio e ele já começa a me devolver novos códigos válidos para eu alimentar o meu banco de dados. Então vocês imaginem que cada código desse é uma bola, né, que você está jogando para o cachorro, no caso eu estou jogando esse código lá para o bot, e ele no começo ele pode não entender completamente o que é para fazer, mas com o tempo ele vai ficando muito bom e vai começando a encontrar esses códigos de forma satisfatória. Assim que o bot, né, começa a aprender como encontrar esses códigos, aí acabou. Eu já tenho um modelo pronto, esse modelo ele é validado e eu consigo obter esses códigos com uma facilidade incrível. Para vocês terem uma noção, no começo eu consegui obter 50, 100 códigos por, sei lá, cada 12 horas. Hoje eu consigo obter 10 mil, 20 mil, 50 mil códigos a cada 24 horas. Então é um valor muito grande, baseado, claro, nesse modelo que foi crescendo e foi se tornando cada vez mais resiliente à medida que novos códigos foram sendo inseridos, novos treinamentos foram sendo feitos nele. O que é mais interessante é o seguinte, como eu falei com vocês, esse modelo está em constante melhoria à medida que novos códigos são inseridos. Então, assim, como é que funciona na prática? Eu tenho lá o bot rodando, ele vai predizer 10 mil códigos de rastreio. Chegou a esses 10 mil códigos de rastreio válido, ele vai olhar novamente para o banco de dados, vai melhorar esse treinamento usando novos códigos que os usuários inseriram nesse meio tempo, sei lá, ele demorou 5 horas para gerar esses 10 mil códigos. Então, ele vai, olha de novo para o banco de dados, verifica os novos códigos que os usuários inseriram, retreina esse modelo, transforma esse modelo, torna esse modelo ainda melhor. E isso vai sendo feito de forma interativa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e esses códigos são inseridos automaticamente ao banco de dados do bot. Então, como eu falei com vocês, toda essa mecânica aí de busca, né, do modelo, ela permite que a base de dados do bot cresça significativamente. Hoje, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu conto com um banco de dados que tem cerca de 650 mil encomendas cadastradas, baseadas nesse modelo de Machine Learning. Então eu devo ter aí de 2 a 3 mil dados de usuário. Eu uso esses dados de usuário para treinar um modelo, né? Valido esse modelo, né? Chego lá no R quadrado, no ajuste, e consigo gerar aí cerca de 50 mil códigos de rastreio por dia, depender do dia, enfim. Mas é nessa faixa aí, entre 30 e 50 mil códigos de rastreio válidos por dia. Esses códigos eles vão para a base de dados do bot e vai incorporando essa base de dados, que hoje, como eu falei com vocês, já conta com 650 mil códigos de rastreio válidos. Lembrando, tá? Esses códigos eles são validados, todos esses códigos são validados no sistema dos Correios antes de entrar na base de dados e antes do bot dizer que esses códigos são válidos. Então todos eles são validados, tá? E como falei com vocês, o bot ele acaba sendo uma fonte riquíssima de informação à medida que ele utiliza-se de dados reais, do comportamento reais de pessoas para predizer novos códigos. Então esse treinamento é feito de forma interativa, baseado em informações que já existem, né, que são dados dos usuários. E por que isso é importante? Porque ele acaba sendo não só uma ferramenta que permite que você rastreie as suas encomendas, então ele vai mandar notificações todas as vezes que uma encomenda sua for atualizada no sistema dos Correios, tá? Ele dá o tempo lá, o tempo que está em trânsito, quanto tempo até a entrega, enfim, ele vai dando uma série de informações à medida que essa encomenda vai sendo atualizada. E ainda tem essas estatísticas que são muito interessantes, que ajudam a gente a entender o cenário da importação, que era justamente o que eu procurava, né, no início, né, dessa nossa investigação.
Bom, eu tô aqui no Telegram Desktop, tá? Funciona também no celular, só por uma questão de facilidade. Vou procurar pelo bot, arroba, pacote, status, bot. Tá aqui, ó. Clicar em iniciar, ele vai dar uma mensagem de boas-vindas. Se eu clicar no help aqui, ele tem mais informações aí dos comandos. E diz que para eu adicionar uma encomenda, basta eu colocar um código de 13 dígitos, seguido do nome da encomenda que eu quero identificar. Vou pegar um código real aqui. Esse aqui. Vou chamar de teste 1. Ele vai perguntar se você quer cadastrar mais informações, tá? Sim ou não. Mais informações seria o quê? Qual é o tipo de produto, o link e a data da compra. Vou colocar não. Ok? Então ele dá essas informações aí. O pacote já foi entregue, tá? Se não tivesse entregue, apareceria em trânsito. Ele diz qual é o tipo de encomenda e diz qual é o país de origem, tá? Encomendas aqui vocês vão ter acesso a umas opções de trânsito concluído, resumo das encomendas em trânsito aí. E aqui a gente vai para as estatísticas. Então aqui você tem informação, origem dos pacotes, são nacionais e internacionais, tempo médio de transporte, tempo médio de fiscalização, fica tudo aqui. Aqui nos tributados você vai ter o percentual de tributação. Vocês vão observar que junho está muito grande, porque o percentual de tributação leva em consideração a data de chegada do Brasil, né? Então, como a maioria dos pacotes de junho ainda não chegaram no Brasil, claro que a estatística vai estar relacionada a isso aqui, normal, né? Então vai ter um resumo dos principais países de origem dos pacotes, dos estados, né? Por região aqui, quantidade de pacotes e tal. Também tem estatísticas por estado, né? Aqui do Rio de Janeiro, por exemplo. Essa demora um pouquinho porque não tem cache, então ele vai recalcular sempre que vocês clicarem, né? Está aí, ó, as principais cidades, enfim, tudo aí. E por fim os gráficos, tá? Eu consigo digitar, por exemplo, gráfico de país, eu consigo digitar o intervalo, os últimos 30, 45. Alguns estão em cache, outros não. Então quando não tiver em cache, pode ser que demore mais tempo para gerar. Se eu colocar 0, ele vai pegar o período inteiro. Então quando eu coloco 0 aqui, ele pega do período inteiro. Mesma coisa com um gráfico. Pode clicar aqui também, né? Tributos. Eu vou pegar o período inteiro. Tá aí. Gráfico de status. Agora eu vou pegar por 30 dias. E mostra aí também, ó. Então nos últimos 30 dias 84% já foi entregue, né? De pacotes registrados nos últimos 30 dias. A maioria já foi entregue, tá? Aguardando chegada, enfim. Tem os status aí. E tem um mapa regional, também vou colocar aqui por todo o período, que ele mostra por região do Brasil a quantidade de encomendas. Bem didático, bem simples de usar. E tem de transporte também. Ele mostra aí o tempo médio por tipo de encomenda. Então, agora que vocês já conhecem o pacote StatsBots, eu queria compartilhar com vocês algumas funcionalidades que estão em desenvolvimento, né, que eu vou trazer aí no futuro, que eu pretendo trazer. Lembrando que o bot ele chegou nessa versão final, definitiva, aí tem mais ou menos uma semana. Então o foco agora é deixar ele o mais resiliente possível, funcionando 100% do tempo, para depois trazer novas funcionalidades, né? Uma coisa que eu quero trazer
A primeira delas é a transparência nos testes de significância estatística, por exemplo. Eu tenho dados de média, dados de mediana, enfim, alguns dados que eu mostro no bot e eu acharia válido mostrar o quanto esses dados são significantes. O objetivo é que o usuário tenha todas essas informações na ponta do celular, por assim dizer, para a gente interpretar os dados corretamente, porque às vezes eu tenho uma média que ela não é significante porque o período de tempo é muito curto ou porque existe muitos valores discrepantes ali que acabam puxando aquela média com um valor mais alto ou mais baixo. Então, a ideia é ter testes estatísticos aí. Eu já faço esses testes no meu computador, eu não apresento eles no bot. A ideia é que, com o tempo, alguns testes estatísticos sejam incorporados aí nessas métricas, né? Outra coisa que eu quero colocar é uma análise probabilística de possibilidade de tributação. Eu coloquei a encomenda tal, ela foi postada em maio. Então, a partir disso, tentar gerar um modelo probabilístico aí para estimar essa probabilidade de tributação. Ela tem mais ou menos chance de tributar, baseado numa série de elementos que eu já tenho como observar dessa encomenda, né? É uma funcionalidade aí que eu também pretendo colocar no futuro. E por fim, mostrar algumas novas métricas estatísticas. Tem uma galera pedindo métricas de região. Será que a região tal taxa mais? Será que taxa menos? Qual cidade taxa mais? Qual cidade taxa menos? Será que existe uma relação entre tributação e regionalidade? Enfim, algumas métricas relacionadas a isso estão em desenvolvimento também. Outra questão é métrica por código. Minha encomenda é LB final HK. Será que LB final HK taxa mais do que NLBR, taxa menos? Enfim, essas métricas por código também, elas já estão implementadas, só que eu removi da versão final porque elas não estavam totalmente funcionais e a tendência é que elas voltem aí em algum momento, né, de uma forma bem didática aí para a pessoa ver, putz, minha encomenda chegou para um determinado código de rastreio. A chance de tributação é mais alta, menos, ou não tem relação com o tipo de código. Enfim, isso é uma coisa que está em desenvolvimento também e é uma coisa que deve entrar nas próximas atualizações do bot. Chegou a hora de ouvir vocês. Nos comentários abaixo compartilha suas impressões, perguntas, histórias pessoais sobre importação, tributação e, enfim, também deixa sugestões sobre o bot. A gente vai levar essas sugestões e considerações no processo de desenvolvimento. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam, tá? Compartilhem com os amigos, usem o bot, é uma ferramenta bastante interessante aí para quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas utilizarem, melhor fica o modelo, mais acurada fica as nossas estatísticas e ajuda muito, gente, ajuda muito de verdade. E é isso. Continue importando, continue buscando qualificar o conhecimento através de iniciativas como essa aqui que eu trouxe para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!